E temos bomba da Polícia Federal contra Bolsonaro. Olha só, ontem à noite, Alexandre de Moraes disponibilizou o relatório total, completo da Polícia Federal sobre o caso da BIM paralela. E é uma bomba atômica, é uma bomba de enormes proporções. O relatório tem 1.125 páginas, das quais eu posso dizer que eu li umas 200. Mas se eu contar com o que o ChatGPT me ajudou a ler, posso dizer que eu li umas 800. Então, o ChatGPT leu umas 600 para mim. 200 eu mesmo li. Tá fácil de ler porque tem muito print de mensagem, tem muito gráfico, muita coisa, então muita coisa que é em lista, então tá fácil de ler. Às vezes tem 3, 4 páginas só de mensagens, que são o quê? Provas contra Jair Messias Bolsonaro e seus criminosos. O que aconteceu? Olha, o relatório mostra que a mando de Bolsonaro, a ABIN espionou o delegado do caso Marielle em 2020 e espionou também a promotora do caso Marielle. Tem mensagens que provam que foi o Alexandre Ramagem, que é aí melhor amigo do Carlos Bolsonaro. Vamos lembrar que quando o Sérgio Moro se demitiu, Alexandre Ramagem era o cotado do Bolsonaro para ser ali o chefe da Polícia Federal, porque o Moro se demitiu, porque o Bolsonaro queria trocar o diretor-geral da Polícia Federal, que era amigo do Moro. Era um delegado da Lava Jato que estava ali acostumado a perseguir gente sem prova. O Bolsonaro não ficou amigo desse pessoal porque esse pessoal queria tomar o poder do Bolsonaro no futuro. Então ele escanteou. E aí ele queria colocar Ramagem como diretor-geral da Polícia Federal. Porém, o Alexandre de Moraes barrou a nomeação do Ramagem porque apareceram aí fotos do Ramagem, do Carlos Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro confraternizando. Fotos tanto novas quanto antigas para a época. Pois bem, Ramagem então foi indicado para a ABIN. Ele, como chefe da ABIN, amigo da família Bolsonaro e amigo de infância do Carlos Bolsonaro, ele ordenou, e tá aqui, vou te mostrar a mensagem, que se espionasse o delegado do caso Marielle. Tá aqui, ó. Já foi em 2020, tá? Então, se você quiser ir, pausa aí para ler. Mas são mensagens do Ramagem, com um dos seus assessores. Fala, oi Jean, boa tarde, recebemos um nome do delegado geral. Aí ele fala, manda aí. Aí ele diz, olha, Daniel Freitas da Rosa, data de nascimento tal, filho de Celso Salgueiro de Rosa, quer dizer, coloca nome de pai, mãe, todos os dados. Por que ele tem todos os dados? Nome, número de documento, nascimento, nome do pai, da mãe, tudo do delegado. Por que ele tinha tudo isso? Porque o Ramagem era diretor da BIM, então ele podia espionar a vida da pessoa. Porém, ele queria mais sobre o delegado do caso. Aí ele mandou ali um link de notícia. Logo depois, começaram a mostrar aqui sobre o delegado. Fizeram um relatório aí sobre o delegado, dizendo o seguinte, ó, ele é delegado da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, exercício na Delegacia de Homicídios, ora presidente do inquérito que apura materialidade de autoria no caso da vereadora Marielle Franco. Aí tem uma coisa. Esse delegado, em 2020, ele foi colocado no caso pelo então governador Wilson Witzel. O Witzel era governador do Rio de Janeiro, foi eleito com votos do Bolsonaro, porém o Witzel é um desses bolsonaristas traidores. Ele traiu o Bolsonaro já logo em 2019, quando teve o primeiro escândalo no governo Bolsonaro, que foi de rachadinhas, e aí aquilo respingou no Bolsonaro. O Witzel disse que ele era candidato à presidência para 2022. Já se colocou como candidato. Você está no mandato há 3 meses, com o apoio do atual presidente, que era o Bolsonaro, do então atual presidente, e aí você se lança à presidência contra o cara que te indicou aqui para o cargo que você está. Queimou a largada o Witzel. Pois bem, ele continuou ali amigo do Bolsonaro por um tempo, mas em 2020 ele saiu completamente aí do círculo de amizade do Bolsonaro e passou a atuar contra o Bolsonaro. Porque para se viabilizar para 2022, o Witzel precisava destruir o Bolsonaro. Então, ele mexeu os pauzinhos ali, tanto no Ministério Público do Rio de Janeiro, como na Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro, para que 2 casos bem caros à família Bolsonaro passassem a tramitar. Casos que estavam até então parados. Um estava mais ou menos e o outro estava completamente parado. No caso aí, estamos falando aí do caso Marielle e do caso das rachadinhas. O caso das rachadinhas estava mais ou menos parado e o da Marielle estava completamente parado. Aí o Witzel mexeu os pauzinhos, começou a andar. Ele colocou o delegado Daniel Rosa. Lembro que na época em que ele colocou o delegado Daniel Rosa, esse delegado, falei, não esqueci o nome dele não, né? Daniel Rosa. Pois bem, esse delegado fez uma operação contra
a milícia ali do Adriano da Nóbrega, amigo do Flávio Bolsonaro, que foi homenageado pelo Flávio Bolsonaro e foi visitado na prisão pelo Jair Bolsonaro. Adriano da Nóbrega era o chefe da milícia Escritório do Crime. E ali a Polícia Civil do Rio de Janeiro fez uma operação contra essa milícia e prendeu vários membros. E, inclusive, saiu uma matéria enorme no Fantástico sobre essa operação. Naquela matéria do Fantástico, eu fiz um vídeo aqui, isso foi em 2020, o delegado do caso Marielle disse ali que, olha, a gente não acredita que essa milícia tenha matado a Marielle porque eles na mesma noite cometeram outro assassinato. Já o Daniel Rosa deu entrevista esse delegado deu entrevista ao Fantástico dizendo o seguinte: olha, trabalhamos com a linha de investigação de que essa milícia matou a Marielle e matou esse bicheiro na mesma noite. E exatamente fizeram os dois assassinatos na mesma noite para despistar a polícia. Aí você vê, peraí, o cara que era o delegado do inquérito estava na linha de investigação burra e provavelmente ali para proteger alguém de que, olha, não tem como uma milícia com mais de 50 membros matar duas pessoas na mesma noite, sendo que o trabalho deles era matar pessoas. Eles não conseguem fazer dois na mesma noite. E aí, o chefe da delegacia de homicídios, da HPP, que era o Daniel Rosa, já ia na linha de investigação correta, que era, olha, eles mataram os dois. Essa milícia matou a Marielle. Os dois assassinos da Marielle eram dessa milícia. Eles mataram a Marielle. Nisso, o Ramagem manda investigar o delegado. E aqui saiu o relatório sobre o delegado. Quem quiser pausa aí para ler, mas eu vou te ler aí. Ó. Tem letrinha bem pequenininha, né? Fica difícil. Eu vou ler aqui o que diz o relatório sobre o delegado. Delegado da polícia, exercício na DHPP, presidente do inquérito da Marielle. Não constam vínculos societários, ou seja, ele não tem empresa e não é sócio de nenhuma. Não constam anotações criminais. Vale ressaltar que consta processo judicial de interpelação judicial acerca de provas contidas no bojo de investigação criminal. Aí ele fala lá sobre Maxwell Simões Corrêa, que é um acusado de participação no caso Marielle. No tocante, bem bolsominion o linguajar, né? No tocante à ocultação de armamento utilizado no crime de morte da vereadora Marielle. Não constam filiações ou doações político-partidárias. Constam publicações significativas em fontes abertas, notadamente a matérias ligadas ao depoimento prestado pelo porteiro do condomínio onde residia Jair Bolsonaro, prestado inicialmente ao delegado de Polícia Civil em momento, o qual foi alterado posteriormente devido a inverdades e fulminado pelo laudo. Vamos lembrar que o porteiro disse que o assassino da Marielle, quando entrou no condomínio Vivendas da Barra, vamos lembrar que o assassino ali, o Rony Lessa, era vizinho, morava na frente do Bolsonaro e ao lado do Carlos Bolsonaro, na mesma rua. Então, o município do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, tem mais de 55 mil ruas. O assassino da Marielle morava justo na do Bolsonaro e em frente, né? Que é a mesma rua do outro lado, não, em frente. E aí, o outro assassino, Elcio Queiroz, quando foi buscar o Rony Lessa de carro, ele entrou no condomínio Vivendas da Barra e ele disse ao porteiro, essa anotação consta no livro da portaria, ele disse, vou à casa 58, que é a casa de Jair Messias Bolsonaro. Estranho, estranhíssimo. Aí quando você fica sabendo que o Bolsonaro espionava o delegado que estava na linha de investigação correta em 2020, aí fica mais estranho ainda. Só que a coisa piora. O Bolsonaro também investigou a promotora do caso. Investigou não, espionou ilegalmente a promotora do caso. A promotora Cibone Sibilo, que é essa aqui com o microfone na foto, ela deixou o caso Marielle, tá a notícia aqui da Globo, promotoras do Ministério Público do Rio de Janeiro deixam força-tarefa que investiga morte de Marielle Franco e Anderson Gomes. E aí, embaixo tá aqui. TV Globo apurou que elas saíram por receio com que elas saíram? Interferências externas, tá aqui, ó, não mexe o celular, aqui, interferências externas. Então, a delegada foi espionada pelo Bolsonaro, estava sofrendo aí pressão, estava com medo de interferência. De quem será a interferência? Será que era do então presidente da República? E deixou o caso. O relatório da BIM fala sobre tudo isso, da Polícia Federal. O relatório da Polícia Federal também fala o seguinte sobre o caso Marielle, que o bolsonarismo explorava ali o caso Marielle midiaticamente com fake news contra a Marielle, porque viam que aquilo era uma maneira do Bolsonaro se vitimizar, dizer que, olha, estão ali fazendo de vítima a Marielle, mas na verdade eu é quem sofri um atentado aqui. E aí eles ligavam isso sempre ao caso Adele. Inclusive,
Nos próximos vídeos vou falar aqui um pouquinho sobre isso. Logo depois de citar a Marielle, o relatório da Polícia Federal cita o caso Adélio. Então, nos próximos vídeos, vou expor um pouquinho aqui do que a Polícia Federal fala do caso Adélio. Porque o Bolsonaro também espionou todo mundo envolvido no caso Adélio. E aí tem mensagens, inclusive, do Ramagem para o Bolsonaro, falando sobre o caso. Aí você vê, peraí. Algumas mensagens que tem ali no relatório mostram que o Ramagem diz para os seus assessores que, olha, o PR mandou, o PR mandou, E o relatório diz, quem era o beneficiário de todas as informações colhidas ilegalmente pela ABIN nessas espionagens ilegais era Jair Messias Bolsonaro. Muitas, eu não imaginava isso, a coisa é bem pior do que eu imaginava, tá? O relatório é muito mais bombástico do que eu estava imaginando, porque até onde o que eu imaginava era o seguinte, as informações eram pedidas pelo Carlos, porque foi o Carlos quem teve essa ideia, inclusive o Bebiano falou numa entrevista, essa entrevista tá no relatório final da polícia, tá? A polícia cita essa entrevista e cita que o Carlos Bolsonaro já tinha essa ideia desde o começo do mandato do Bolsonaro. E aí, eu imaginava, e aí o Bolsonaro tá lá governando, fazendo o que quer fazer, e o Carlos tá comandando aí a espionagem. Porém, não. O relatório mostra inúmeros casos de espionagens que foram feitas, e aí o relatório mostra aí dezenas de espionados, de pessoas que foram espionadas, e cuja espionagem foi feita a mando de Jair Messias Bolsonaro, dele, Bolsonaro. Não é o Carlos, não, é o Bolsonaro, o pai. O Carlos também mandava, mas muitas vezes, e inclusive posso dizer aí que talvez mais da metade dos casos citados no relatório, vamos lembrar, foram mais de 10 mil pessoas espionadas. Muitos dos dados se perderam. Muitos dados se perderam porque a atual diretoria da BIM, indicada pelo Lula, é traidora e é bolsominion. E eles cometeram um crime de obstrução de justiça, tanto é que foram indiciados pela Polícia Federal, porque eles estavam apagando provas e eles estavam atrapalhando uma sindicância interna da ABIN. Tanto é que a Polícia Federal diz no relatório que só conseguiu investigar quando quem começou a fazer a sindicância interna na ABIN foi a Controladoria Geral da União. E que aí o atual chefe da BIM, indicado pelo Lula, que olha, mais de 24 horas depois aí das revelações, tudo bem que o relatório final aí foi tornado público ontem à noite, mas já tinha revelações de que ele tinha sido indiciado, continua lá, não foi demitido. Esse cara aí passou a fazer pressão na Controladoria Geral da União para atrapalhar a investigação da CGU na ABIN. Quer dizer, ele estava atrapalhando mesmo, ele estava protegendo o Bolsonaro de todas as maneiras. Um cara da confiança do Lula. Aí você fala, pô, peraí, é bom o Lula rever quem é da confiança dele, porque tem muita gente que só chega próximo e às vezes é indicado por alguém, ou seja, nem é da confiança do Lula, é da confiança de algum amigo do Lula, que só chega lá para tentar favorecer o bolsonarismo. E usa o cargo que tem no governo Lula para proteger o Bolsonaro. Se dependesse da ABIN atual, o Bolsonaro não teria sido indiciado. Não saberíamos de todas essas espionagens. O relatório, inclusive, começa falando que quando o Alexandre de Moraes abriu o inquérito das fake news, isso foi em março de 2019, a ABIN passou a espionar um Alexandre de Moraes errado. Um rapaz que trabalha em Barueri, um atendente de uma loja. O nome dele também é Alexandre de Moraes. Os imbecis ficaram semanas investigando o paradeiro de uma pessoa simples, normal, que é atendente de loja. Imagina a cara do Carlos Bolsonaro. Ou seja, em março de 2019, já tinha a BIM paralela. Imagina a cara do Carlos Bolsonaro falando, caramba, Alexandre de Moraes está de novo fazendo compras aí numa loja lá em Barueri. O que faz o Alexandre de Moraes tanto lá? Aí, passa um dia, ele vai ver a localização do Alexandre. Onde tá? Pô, continua em Barueri o Alexandre de Moraes. Pô, ele gosta dessa cidade, hein? Levaram semanas para perceber que não era ele. Pô, era só ver a notícia. Olha, acho que não é ele. Tá falando que tá em Barueri o celular do Alexandre. E a notícia diz que ele tá em Brasília, ó, tá tendo sessão da STF. Lá, como é que pode? Mas não. Os bolsonaristas são burros até para cometer crime. Semanas investigaram Alexandre de Moraes errado. Ou seja, o monitoramento ao Alexandre de Moraes ocorre desde 2019. Para você ver como a coisa é grave. Isso aí vai dar pelo menos uns 30 anos de jaula aí para Bolsonaro, para Carlos Bolsonaro e pelo menos 25 aí para o Ramagem. Eles que aguardem, viu? Agora, a bola tá com o Procurador-Geral da República. O correto a se fazer, e espero que se não seja feito, o Lula dê um pé na bunda do Gonê e coloque um procurador de verdade lá a partir de setembro desse ano,
O correto era reabrir o caso Marielle e reinvestigar tudo e ver agora com o relatório oficial da Polícia Federal por que o Bolsonaro estava investigando o delegado que depois foi afastado do caso. Vamos lembrar que o Bolsonaro, ele fez uma articulação com um ministro do STJ chamado Noronha. Bolsonaro até chegou a falar que quando o viu foi amor à primeira vista. O Noronha, numa canetada, afastou o Witzel por um crime de corrupção, um crime que era do Cláudio Castro. E ele não afastou o Cláudio Castro, que era o vice, e que estava mais envolvido no crime que o Witzel. Aí o Cláudio Castro fez, a primeira coisa que o Cláudio Castro fez foi tirar esse delegado do caso. E aí o caso Marielle paralisou completamente até o Lula assumir a presidência e a Polícia Federal entrar no caso. Até então o caso ficou completamente paralisado. Só que a entrada da Polícia Federal no caso não ajudou muito. Porque você vê que ficou buraco na investigação, que era ali do ministro Flávio Dino, que ele falava, fez até ali algumas conferências de imprensa. Porque toda a participação ali, o depoimento do porteiro, por que o Sérgio Moro convocou o porteiro na Polícia Federal e obrigou ele a mudar o depoimento? Por que o Bolsonaro investigou ali o pessoal o delegado, a promotora do caso Marielle? E vamos lembrar, essa informação já era sabida desde antes, só que agora é confirmada no relatório da Polícia Federal. Mas a própria Polícia Federal podia pedir acesso a essa parte do caso da BIM paralela para falar, olha, vamos investigar isso aqui no caso Marielle também. Não fizeram. Em nenhum momento investigaram esses pontos soltos. Também, no primeiro depoimento, foi dito ali por testemunhas que tinha uma terceira pessoa no carro. Ficaram 1 ano e meio falando disso. E depois, de repente, a polícia esqueceu que tinha que provavelmente, não, agora pelo relatório diz que não, no caso Marielle, que tinha uma terceira pessoa no carro. Será que tinha ou não? Ficou tudo por isso mesmo. E aí, prenderam aí os brasão como os mandantes do crime, a gente que acredita que não seja os brasão e que estejam aí os, obviamente, assassinos, estejam na delação que fizeram, ali encobrindo alguém. Será que estão encobrindo alguém? Será que o assassino não está encobrindo o seu próprio vizinho? Deveriam reabrir a investigação. Peço sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta e falou!